Sintam-se todos cumprimentados sob a graça de nosso grandioso e maravilhoso Deus. O nosso tema de hoje é a promessa. E a nossa palavra encontra-se no livro de Atos, no capítulo 1, versículos 4 a 5. Passo a ler a palavra. Certa ocasião, enquanto os discípulos comiam com Jesus, ele deu uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Meus queridos, esta foi a promessa específica feita aos discípulos. E mais tarde, Jesus Cristo disse: idem pelo mundo pregai o evangelho a toda criatura, e todos aqueles que crescem e fossem batizados também receberiam esta promessa. Meus queridos, é importante entender que os discípulos receberam a promessa, mas muitas vezes a promessa é um ato de dar e que segue a um acordo, ou seja, segue a uma certa obediência. Então, os discípulos foram pessoas que caminharam com Jesus Cristo e foram extremamente obedientes à sua palavra. Tanto que Jesus Cristo disse: não saiam de Jerusalém. Isto é uma ordem. Imaginem se um discípulo tivesse saído de Jerusalém, será que receberia esta promessa? Então a promessa é seguida de um acordo, ou seja, ato também de obediência em relação àquilo que nós queremos receber daquele que prometeu. Se Deus prometeu derramar esse Espírito sobre os discípulos, então eles teriam que concordar e teriam que seguir com as suas instruções. E uma das instruções foi não sair de Jerusalém, permanecer em Jerusalém. Então, meus queridos, a pergunta é: se os discípulos tiveram esta promessa, qual é a nossa promessa individual? Porque todos nós temos uma promessa individual. Essa promessa foi feita aos discípulos em específico. Nem todos os discípulos tinham a chave para ligar as coisas dos céus e desligar, como Pedro teve. Então, existem promessas que são particulares. Por isso, existem hoje pessoas que até têm dons, mas essas pessoas não curam, essas pessoas não falam em línguas, essas pessoas não profetizam, porque Deus irá derramar o seu Espírito, o seu dom sobre aqueles que Ele escolheu que recebessem este dom. E é importante entender que Deus, Ele não dá por merecer. Ele dá porque Ele conhece o coração e Ele dá segundo as suas intenções, segundo o seu plano, e porque Ele conhece as nossas capacidades, Ele dá segundo as nossas capacidades, conforme é dito pelo apóstolo Paulo. Mas agora nós queremos fazer dessa promessa a nossa promessa. É importante entender que para os discípulos receberem essa promessa, andaram em obediência. Eles andaram na palavra de Deus e Deus decidiu que depois de purificá-los com a sua palavra, purificá-los, lavá-los os pés, eles poderiam receber esse Espírito Santo para poderem usar de forma apropriada. Meus queridos, se os discípulos receberem esta promessa, qual é a nossa promessa? Qual é a minha promessa e qual é a sua promessa? Então, nós notamos que desde o princípio da Bíblia Sagrada existiram tantos outros servos de Deus que foram prometidos, mas nem todos receberam a promessa dos discípulos, mas todos serviram a Deus e foram úteis a Deus. Moisés recebeu a promessa de libertação, a promessa de conduzir o povo à terra que mana leite e mel. Josué recebeu a promessa de vitória, Davi recebeu a promessa de reinar e ainda recebeu a promessa de que a sua descendência também iria reinar. Também encontramos os discípulos que, por sua vez, receberam essa promessa do Espírito Santo, mas eles teriam que esperar em Jerusalém. Quer dizer que quando Deus tem uma promessa para nós, seja individual, seja geral, esta promessa é seguida de obediência. E não há ninguém que será prometido algo por Deus sem ser obediente às suas instruções, porque Deus é que sabe para onde nos guia, Deus é que sabe para onde nos leva. E se nós não ouvimos a voz dele, não andamos nos caminhos dele, a promessa que foi dada por Deus não será cumprida. É importante nós entendermos que todos estes receberam uma promessa e era uma promessa diferente, mas todas as promessas tinham um bem comum, que era servir ao povo de Deus, ou seja, servir a Deus.
Não existe ninguém na Bíblia Sagrada que recebeu uma promessa e que era uma promessa individual para servir a si mesmo. Mas isto não significou que todos deveriam ser Moisés, não significou que todos deveriam ser Davi, não significou que todos deveriam ser Josué e todos deveriam ser os discípulos. Embora Jesus Cristo tenha dito: idem pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e todos que crerem e forem batizados também irão expulsar demônios, irão curar pessoas, irão falar em línguas, irão profetizar. Mas entendam, não serão todos. Deus irá dar segundo os seus planos, segundo a medida de cada um e capacidade de cada um. Então é importante entendermos que existe a promessa geral, existe a promessa individual. A promessa geral que todos eles receberam era de ajudar o povo, era de servir ao povo, e eles mesmos beneficiaram-se. Mas a promessa geral, a maior promessa de Deus é a salvação. Jesus Cristo, ele foi enviado para a terra para poder nos salvar como Messias. Esta é uma promessa, é a maior promessa que já existiu. Porque esta salvação não é só salvação na terra, para nós vivermos bem na terra, em abundância, sermos livrados do mal. É uma promessa de salvação para a vida eterna. Então, Jesus Cristo também trouxe uma promessa, é a promessa de salvação para a vida eterna. E tudo o que Deus fez desde o princípio até o fim visa a salvação para a vida eterna, ou seja, visa salvar o espírito. Porque a nossa carne, o nosso corpo, ele morre, apodrece, mas o espírito não morre. O espírito não morre. A palavra diz: não tenham medo daquele que possa matar o corpo, mas não pode matar o espírito. Mas antes tenham medo daquele que pode matar tanto o corpo como o espírito. E este é Deus, e este é Jesus Cristo. Então, meus queridos, existe uma promessa de Deus. Nós não podemos simplesmente nos focar na promessa de falar em línguas, na promessa de curar, na promessa de expulsar demônios. Nem todos nascemos para fazer isto. Existe também uma promessa individual no DNA de cada um de nós, aquilo que nós chamamos de dom. Quando olhamos para as pessoas e dizemos: uau, essa pessoa é boa nisto. Quando ela faz isto, quando ela fala isto, quando ela toca isto, ela consegue fazer isso de forma tão natural. De onde é que vocês acham que vem esta naturalidade? De onde é que vocês acham que vem isto? Tanto que mesmo os psicólogos estudam isto através da psicometria. Isto é algo que nos foi dado por Deus, e não existe nenhum homem que possa estudar de onde vem o dom, de onde vem aquilo que é nato, aquilo que nós temos desde a nascença, porque Deus nos predestinou para sermos alguma coisa desde a nascença. Então é preciso nós entendermos, nós descobrirmos quem somos, para que viemos e o que nós devemos fazer. Quando nós oramos e pedimos a Deus para nos mostrar quem nós somos, o que nós podemos fazer, como nós podemos ser úteis, Ele irá nos revelar para que nós nascemos. Se nascemos para ser pilotos, se nascemos para ser professores, se nascemos para ser médicos, se nascemos para ser como o apóstolo Paulo, pregadores, pastores. Mas nem todos serão médicos, nem todos serão apóstolos, nem todos serão pastores. Nós nascemos e fomos predestinados para ser alguma coisa, mas tudo que nós iremos fazer irá servir a Deus. E mesmo os líderes que são nomeados, eles são nomeados para poder servir a Deus. Então nós não devemos nos focar simplesmente na promessa que foi feita aos discípulos e assumirmos que esta é a nossa promessa. Nós nascemos para fazer isso, porque podemos nos focar em algo que é errado. Todos nascemos para adorar a Deus, para amar a Deus acima de todas as coisas. E Deus irá revelar a nós o que nós devemos fazer, por que viemos ao mundo e o que devemos fazer, porque todos somos bons em alguma coisa. E isto é a promessa individual que nós temos dentro de nós e que ninguém pode tirar, e que Deus irá nos ensinar, nos capacitar a fazermos melhor que qualquer pessoa. Meus queridos, incentivo a buscar e entender qual é a promessa individual fora da salvação na terra, fora da salvação para a vida eterna. Meus queridos, a nossa palavra termina por aqui. Nos próximos episódios nós iremos falar mais sobre este tema, a promessa.